Graça e paz, amada igreja. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, 1. No versículo 1. Salmo 122, 1. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Muitos sabem de cor esse versículo, mas muitos sentem o que o versículo diz. Eu me sinto, estou muito alegre e muito feliz de estar na casa do Senhor. Vamos agradecer a Deus por este momento. Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te adoramos, te exaltamos, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de adoração. E nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Estamos aqui para te honrar e te servir. Te pedimos que aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, olhe para dentro de nós, tire, ó Deus, aquilo que não tem te agradado, para que estejamos puros e íntegros diante do Senhor neste momento. Façamos, ó Deus, das nossas vidas um culto de adoração ao Senhor. Te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.
Convido novamente os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmo 133. É curtinho, nós vamos lê-lo inteiro. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Como é bom e agradável quando vivemos em união. Quero convidar também o coro Melodia, vai participar agora com o hino Rei dos Reis. Essa certeza de fé, de salvação. Então oremos ao visitar essa tarde a irmã Nécia, e ali no hospital eu perguntei, irmã Nécia, se Jesus hoje quisesse levar, a irmã está pronta? E sabe qual foi a resposta dela? Sim, o que o Senhor quiser, eu estou pronto. Ela está pronta. Se o Senhor quiser curá-la, também estou pronto. Seja feita a vontade do Senhor. Deus continua sendo Deus, e Ele continua sendo Rei e Senhor. Oremos. Pai Santo e Eterno, nesta tarde nós queremos celebrar a vida que temos por meio do Senhor Jesus. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Rei dos Reis vive em nós.
naqueles que creram nele, que se entregaram num ato de fé, que reconheceram como Senhor e, confessando os seus pecados num ato de arrependimento, puderam recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai eterno, muito obrigado. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. Obrigado, Deus, por saber que mesmo nós, pecadores, falhos e pequenos, o Senhor não nos deixou de nos amar. O Senhor não desistiu de nós. Todos os dias nós vemos a manifestação da Tua glória, do Teu amor, da Tua majestade, a nos impulsionar por meio do Teu Espírito, nos despertando a buscá-lo, nos despertando a servir. Ó Deus bondoso e amado, obrigado, Senhor. Neste culto, onde nós celebraremos a ceia, nós queremos reconhecer que Tu és o Senhor das nossas vidas, que não há outro Deus além de Ti. Tu és o Deus majestoso e glorioso. Tu és Senhor. Louvado seja o Teu nome. Queremos também apresentar no Teu altar as necessidades que cada um tem, Senhor. Nós queremos orar e entregar nas Tuas mãos a vida do Teu povo, da Tua igreja, pedindo a Deus que, segundo a Tua vontade, Senhor, abre portas para aqueles que estão em busca de um trabalho. Ó Deus, o Senhor esteja curando aqueles que estão enfermos, conforme a Tua vontade, Senhor. Tu és o Deus que cura, que opera maravilhas. Pai Santo, nós queremos interceder, ó Deus, pelas famílias aqui representadas e pedir que o Senhor fortaleça, sustenta cada um na Tua presença. Queremos também, ó Deus, apresentar no Teu altar de graça, ó Deus, todos os agradecimentos que nós temos. Quantas coisas nós podemos dizer que foi o Senhor que fez. Ao fato de estarmos aqui, foi o Senhor que fez. É o Senhor que nos faz buscá-lo. Ó Deus, foi o Senhor que nos amou primeiro. E por isso, Deus, nós queremos agradecer pelo perdão dos pecados. Queremos agradecer ao Senhor pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, pelos recursos. Ó Deus, pelo pão de cada dia que não tem faltado, pelo ar que temos para respirar. Ó Deus, pela moradia que podemos estar. Ó Deus, tudo isso vem do Senhor. E nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer pelas bênçãos. Ó Deus, agradecer pelos milagres, pelas maravilhas que o Senhor tem operado no meio do Teu povo. Obrigado, Deus, porque o Senhor visitou o Giovanni, hoje está em casa, se recuperando. Obrigado, Deus, porque o Senhor está agindo, ó Deus. Ó Deus, como a irmã Alexandre pode testemunhar, orava por um trabalho para o seu filho, e o Senhor abriu a porta para ele. E hoje ele não vai precisar mais, ó Deus, trabalhar sábado e domingo, para poder dedicar ao Senhor. Ó Deus, como é bom, Senhor, como o Senhor é bom, e tudo que o Senhor faz é bom. Obrigado, Deus, porque o Senhor visitou a irmã Maria, e hoje ela está aqui louvando e adorando o Senhor. Obrigado, Deus, pelos Teus feitos poderosos. O Senhor continua sendo Deus, e nós queremos continuar a ser Seus filhos, servindo, adorando e cultuando aquele que é digno de honra, de glória e de louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Chamar-me com a
No santo lugar, tua face quero ver. No santo lugar quero te adorar, tua face ver, teu coração tocar. Oremos. Amado bendito Deus, esse é um momento, Senhor, de celebração e de alegria, porque estamos relembrando a morte, o sacrifício de Cristo feito na cruz pelos nossos pecados, ó Deus. Queremos agradecer porque a nossa dívida foi paga e agradecer ao Senhor que o sangue de Jesus é suficiente para purificar os nossos corações, ó Deus. Nós te amamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade e o nosso desejo, Senhor, é estar nos santificando, é estarmos cada vez mais próximos do Senhor. Fale agora os nossos corações por meio da tua palavra, nos quebrante, nos molde segundo a tua vontade, Deus. Esse é o pedido que nós fazemos e queremos te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estaremos lendo o texto de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 45, do versículo 9 ao 15. Gênesis 45, do versículo 9 ao 15. O texto diz assim: apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim diz teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Os vossos olhos e os olhos do meu irmão Benjamim veem que é a minha boca que vos fala. Fazei, pois, saber ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Aqui nós vemos um momento muito especial para José, porque ele estava muito alegre por ter se revelado aos seus irmãos, mostrado para eles quem ele era. E para alguns que talvez não conheçam a história de José, ele foi um jovem sonhador, mas que tinha um propósito para tudo isso, pois Deus lhe deu esse dom com um propósito. E José, ao passar o tempo em sua casa ali, o pai tinha ele como um filho predileto. Ele passou a ter problemas com seus irmãos começaram a sentir uma grande inveja dele, e com isso ele foi vendido aos 17 anos como escravo. Depois ele passou 13 anos ali na casa de Potifar, na prisão, e depois, aos 30 anos, ele passou a ser governador do Egito, por revelar os sonhos de Faraó, pois Deus estava com ele o tempo todo, e o Senhor ali jamais o abandonou. Mas o tema de hoje proposto é: eu sou o responsável pelo meu irmão? Esse é o tema proposto, e nós temos José como um tipo de Cristo, assim como Jesus Cristo também, Filho de Deus. Ele veio ao mundo, mas os seus não o receberam, e ele foi rejeitado, ele foi humilhado. Mas Deus tinha um propósito também na vida de Jesus e na nossa vida, que era de salvar a humanidade, de nos levar a nos reconciliar com Deus novamente. E depois
que Cristo morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele foi glorificado, e hoje Ele é o caminho, esse acesso que temos direto ao trono da graça, através do seu sangue e da sua obra redentora. Mas nós queremos aqui refletir um pouco sobre a vida de José, e nós podemos tirar 3 lições que nos mostrará se estamos no centro da vontade de Deus ou não, e por que sou responsável pelo meu irmão. Então, o primeiro ponto aqui, José, nós vemos que ele não guardou mágoa de seus irmãos. José, ele tinha todos os motivos, ele tinha todo o direito de se vingar dos seus irmãos pelo que os seus irmãos lhe fizeram, pois ele foi ali, passou por um tempo de grande angústia, de grande sofrimento, aonde também o caráter dele estava sendo forjado, mas ele sofreu muito, e ele tinha essa oportunidade de se vingar ou fazer-se indiferente às necessidades de seus irmãos. Ele poderia somente querer saber do seu pai e somente trazer o seu pai de volta para casa. Mas o que nós vemos aqui, que quando José, colocando seus irmãos à prova e vendo o arrependimento dos irmãos, a tristeza profunda que os irmãos sentiram pelo que eles fizeram há 22 anos atrás, quando eles venderam José, ele pôde ver que os irmãos estavam até a ponto de dar a vida pelo seu irmão caçula, Benjamim. E isso fez com que José os perdoasse completamente, sendo misericordioso e compassivo. O nosso Deus também, Ele está nos reconciliando com Ele, Ele reconcilia todas as pessoas com Ele. Mas em primeiro lugar, Deus Ele quer ver o nosso arrependimento, a nossa completa mudança de mente e de atitude. A palavra de Deus nos diz assim, que aqueles que se arrependerem e se converterem a Deus, Ele perdoa todos os pecados. Isso está lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Então, se nós nos reconciliarmos com Deus, nos arrependendo dos nossos pecados e voltando-se para o Senhor, Ele está pronto a nos perdoar. E esse é o desejo de Deus, perdoar-nos. Ele, assim como Deus aqui, nós vemos que Ele está pronto a nos perdoar, José também nos perdoou completamente, sendo misericordioso e compassivo. Nós também temos algo para aprender aqui com José. Assim como José perdoou os seus irmãos que o feriram, o magoaram, fizeram tantas coisas com ele, que ali deixou ele praticamente 22 anos sem ver seu pai, sua família, nós podemos ver que nós também precisamos perdoar aqueles que nos devem alguma coisa. Nós não somos juízes, o único juiz é Deus. Então a palavra de Deus diz assim: se teu irmão tem algo, se você tem algo contra teu irmão, a palavra de Deus fala que nós devemos amá-los, perdoá-los de todo o coração. Nós não devemos colocar como juízes, no sentido de queremos que a pessoa pague o que ela nos fez. Nós temos um caso de uma senhora em que ela estava muito magoada com a sua irmã, porque há muito tempo atrás ela havia tomado posse dos bens da sua família, do pai, e ali ela acabou ficando com a propriedade, com tudo, e ela, como irmã, ela tinha direito para aquilo também. E se passaram mais de 50 anos, e aquela mulher ainda guardava mágoa da sua irmã, ela não conseguia perdoá-la e nem ter um relacionamento com ela, estar junto com ela. E nós vemos ali que aquela senhora, com o passar do tempo, aquilo foi trazendo a ela angústia, amargura, sofrimento, por causa do que a irmã lhe fez. E um dia ela me procurou e ela perguntou: pastor, e aí, o que eu devo fazer com a minha irmã? Ela não quer me devolver a casa, ela não quer dividir a herança comigo. Aí eu citei para ela do que Jesus disse: olha, tome cuidado com todo tipo de ganância, a verdadeira vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que vale mais, a tua vida ou os teus bens? O que vale mais, o seu relacionamento voltar com a sua irmã ou os bens que os seus pais deixaram? E ela pensou bem e ela falou assim: não, eu
quero voltar a falar com a minha irmã. Eu a amo, eu gosto dela. Eu estou magoada com o que ela me fez. Então eu falei para ela, então perdoa. Abre mão dessa herança, deixa com ela. Você já tem a sua família, já tem seus filhos, netos, já tem uma vida já feita, tranquila. Deus te deu uma casa, Deus te deu tudo. Você faz parte da família de Deus, você tem uma grande família. Ela ainda não tem? Ela falou, não, ela ainda não tem, ela ainda não é convertida. Então, e você não quer ver a sua irmã no céu? Você não quer ver a sua irmã salva? Ela falou, quero. Então, por que você não faz as pazes com a sua irmã e abre mão dessa herança? O que vale mais, a sua irmã ou a herança? Ela falou, minha irmã. E ali naquele dia ela sentiu paz e ela falou que ia voltar a chamar a irmã dela para ir à casa, para conversar e estarem juntas. Perdoar aqueles que nos devem em alguma coisa. Nós não somos juízes. Deus é quem irá julgar-nos. Ao invés disso, devemos amá-los com atitudes e orar por eles, para que se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Esse foi o mandamento de Jesus. Além disso, Jesus deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, diz que aquele que diz que estar nele também deve andar como ele andou. Nós vemos que Jesus abriu mão de toda a sua riqueza para que nós nos tornássemos ricos. Nós éramos inimigos de Deus, separados de Deus, e Deus nos reconciliou com ele, com o Pai. Então Jesus ele abriu mão de toda a sua glória para que nós pudéssemos ser herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Segundo ponto, José ele foi ao encontro das necessidades deles e investiu em doar-se. Outra lição que nós podemos tirar de José é que a sua ajuda ela foi completa, duradoura, definitiva, não algo momentâneo para se ver livre do problema. José sabia que mais 5 anos de fome haveriam de vir sobre toda a região e que não havia meio de sobrevivência para seu povo em outro lugar. Vendo a necessidade dos irmãos, ele se doou completamente, dando mantimentos em abundância, bens e uma nova terra ao lado dele. Então a segunda lição que nós podemos tirar aqui é que nós aprendemos com José que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos pagar o mal que nos fazem com o bem. Em Romanos 12, 20 e 21, Paulo ensina a igreja de Roma sobre como devemos tratar aqueles que nos maltratam. Paulo diz assim: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O texto, quando fala brasas sobre a cabeça dele, do inimigo, significa que o fará doer de remorso, fará pensar e refletir: puxa, eu só faço mal para ele, eu só trato ele mal, e ele só me trata bem. Se nós pararmos para pensar, nós somos assim com o nosso Pai. Quanto ele é rico, bondoso, misericordioso conosco, ele fez tudo por nós, a obra dele já está completa. E mesmo assim, muitas vezes nós somos ingratos, murmuramos, nós nos entristecemos com a vida, nós às vezes reclamamos das coisas que passamos, nós não estamos assim alegres com nada. Então, do mesmo modo que o povo lá no Egito, lá no deserto, o povo de Israel, lá no deserto, foi um povo que murmurou, que reclamou, que era um povo que não tinha gratidão no seu coração, muitas vezes nós também demonstramos isso. E como que Deus nos trata? Ele nos trata sempre com o bem. Mesmo a sua disciplina, ela é boa. Ela sempre faz algo para o nosso bem. É o que nós veremos logo após aqui. Então nós devemos sempre pagar o mal com o bem. Nós temos mais uma recomendação do apóstolo Pedro, também em sua primeira carta às igrejas espalhadas pela Ásia Menor e as igrejas fundadas por Paulo. E ele encoraja os cristãos a fazerem o mesmo. Ele diz assim em 1 Pedro capítulo 3, versículo 11 e 12:
Afastem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Aqui nós vemos que Deus ele está sempre atento às nossas orações e o seu rosto está sempre voltado para nós quando nós fazemos a sua vontade, quando nós seguimos os mesmos passos de Jesus. Lembrando sempre disso. Muitas vezes a gente fala assim, mas o que eu ganho com isso? Nós ganhamos muito mais fazendo a vontade de Deus do que fazendo a vontade da nossa carne. Pedro também ele diz assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam as ameaças deles, não fiquem amedrontados. Isso está em 1 Pedro 3, 13 e 14. Então, se você fizer o que é certo, quem vai fazer mal para você? Mas Pedro está dizendo assim, mas mesmo que façam o mal para vocês, não tenham medo deles. Por quê? Porque eles não podem fazer mais nada além do que isso. O mais importante é o seu relacionamento com Deus. Muitas vezes nós perdemos a comunhão com Deus, deixando que mágoas, ressentimentos, que brigas, desuniões atrapalhem a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Se você quer estar no centro da vontade de Deus, pense nisso. Como que você tem tratado os seus inimigos? Como que você tem tratado aquelas pessoas que têm te feito mal? Agora também se coloque no lugar dessas pessoas que fazem o mal. Pense bem, nós também somos assim com Deus. Muitas vezes nós somos maus aos olhos de Deus. E Deus, Ele sempre com misericórdia e graça, quando nós nos arrependemos, chegamos a Ele, confessamos nossos pecados e abandonamos, Ele está pronto com seus olhos atentos a nós, seus ouvidos atentos à nossa oração. Então que nós possamos estar sempre pensando e refletindo nisso, que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. E terceiro, José ele foi um instrumento de Deus para a salvação do seu povo e toda a humanidade. José chorou com alegria, com um profundo contentamento pelo reencontro e pela salvação de sua família. Ele era apenas um instrumento, mas foi Deus quem comandou aquela operação, o salvamento de seu povo. E não só seu povo, como toda a humanidade. Este foi o principal ponto doutrinário da história de José. O mau propósito dos irmãos, Deus tornou bem. Nós vamos ver Gênesis, que está bem próximo, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20, aonde José, ele compreende o propósito de Deus. Quando nós compreendemos o propósito de Deus, nós passamos a ter um coração puro, um coração mais tranquilo, um coração sem estar sobrecarregado, mas um coração aliviado por saber que Deus está no controle de tudo. Gênesis capítulo 50, versículo 20 diz assim: José disse aos seus irmãos: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José ele compreendeu isso, que era o propósito de Deus. Deus permitiu aquilo, não era da vontade de Deus que os irmãos fizessem aquilo com ele, mas Deus permitiu, e Deus tornou esse mal em bem, para salvar. Assim como Deus permitiu também que os judeus rejeitassem a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo não se tornasse somente salvador dos judeus, não somente salvasse a nação de Israel, mas salvasse a toda a humanidade. Então podemos entender que Deus ele está no controle e que Ele nos ama. Ele também preservou os descendentes, Deus preservou os descendentes ali. Deus havia feito uma promessa para Abraão, que Ele faria de Abraão, ali da semente de Abraão, haveria uma grande nação.
E essa grande nação passaria por um tempo de tribulação, depois que aí nós sabemos que o povo de Israel acaba ficando lá 400 anos, mas nós vemos ali que o cuidado de Deus, que Deus estava no controle de tudo. Gênesis 45, 7, voltando novamente para o texto que nós estávamos, nós vamos ver também que José, ele fala para os seus irmãos ali sobre a libertação de Israel, a sombra protetora de Deus e o apoio providencial. Versículo 7: pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ou em outra tradução, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente na terra, e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. No Antigo Testamento, José ele foi um tipo de Cristo, como nós havíamos falado, que quando foi insultado, assim como José foi insultado, Jesus também foi insultado, mas ele entregava-se àquele que julga com justiça, para que vivamos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 24. Então Jesus, ele mesmo sendo julgado, mesmo ele sendo insultado, ele se entregou àquele que julga com justiça. E assim também nós devemos fazer, nos entregar ao Senhor. Não entregar os nossos inimigos ao Senhor, mas nos entregar ao Senhor. Ao orar por eles, nós devemos orar para que Deus os abençoe, lhes conceda arrependimento e transformação de vida. E a terceira lição, então, que nós aprendemos aqui é lembrar que somos instrumentos de Deus aqui na terra, e que Cristo nos chamou para cuidar dos nossos irmãos com responsabilidade e não com indiferença. Devemos demonstrar o amor perdoador e expressivo àqueles que falharam contra nós. Levando em conta o que foi apresentado, você pode dizer que você é responsável pelo seu irmão? Eu posso dizer que sim. Eu sou responsável pelo meu irmão. Eu e você precisamos ir ao encontro das necessidades dos nossos irmãos. Devemos nos preocupar com suas preocupações. Somos responsáveis, somos instrumentos de salvação aos que estão ao nosso redor. A vontade de Deus precisa ser mostrada aos que vivem conosco, com a vida, com atitudes, e essa é por excelência nossa verdadeira missão. Então, nesse momento em que nós estaremos participando da ceia do Senhor, é um momento de reflexão. A palavra de Deus diz assim: que se você for entregar a sua oferta no altar, mas lembrar-se que você tem algum irmão contra você ou alguma coisa, vai, reconcilia com teu irmão, depois vem e entrega a tua oferta ao Senhor. A ceia não é para deixar de ser tomada. Muitos, às vezes, por pecados, algum tipo de pecado, deixam de participar da ceia do Senhor. Mas esse momento é uma oportunidade que você tem de fazer uma reflexão na sua vida, de orar e perguntar ao Senhor: Senhor, mostre-me ao meu coração, se eu ainda não estou percebendo, se eu não vejo ninguém que eu tenha ofendido ou que me ofendeu, mostre para mim, Senhor, mostre quem é essa pessoa. Se o Senhor te mostrar, vai e reconcilia com essa pessoa. Você pode participar hoje da ceia confessando o seu pecado ao Senhor, dizendo para Deus assim: Senhor, somente contra ti eu pequei. E peça perdão ao Senhor. Se você está magoado com alguém, a palavra de Deus diz que você deve amar. Então, quando nós continuamos magoados, nós estamos em pecado também. Então, peça ao Senhor também, ao Senhor perdão. Senhor, eu quero te pedir perdão e eu quero me reconciliar com o meu irmão. Eu quero fazer as pazes com o meu irmão. E aí sim você pode participar da ceia, porque você confessou os seus pecados. E Deus, como um Deus fiel e justo, Ele pode te perdoar os seus pecados e Ele pode te purificar de toda a injustiça. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós participemos desse grande banquete, dessa grande ceia do Senhor, em comunhão uns com os outros, realmente tomando consciência daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós vamos agora convidar os diáconos, quero convidar os diáconos que venham à frente. Nós vamos orar nesse momento, confessando os nossos pecados ao Senhor, e aí nós estaremos participando desse momento de
de grande alegria, celebrando o memorial de Cristo. Bendito Deus, nós agora nesse momento, Senhor, queremos pedir ao Senhor, através do Teu Santo Espírito, que sonde os nossos corações. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar perdoando todas as nossas falhas e imperfeições, ó Deus. Se em algum momento nós falhamos com alguém, se nós ofendemos alguém, ó Pai, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Se isso foi de forma consciente ou inconsciente, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a chegar a essas pessoas e nos reconciliar com elas. Seja o nosso cônjuge, seja os nossos filhos, seja algum parente nosso, ou irmão da igreja, seja no trabalho, aonde for, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, fazer as pazes com essa pessoa, ó Pai. E nós queremos também, Senhor, mostrar o nosso amor com atitudes, mostrar com outras maneiras, ó Deus, de estar abençoando, sendo um abençoador na vida desses irmãos, ó Pai. E amado Deus, se alguém também nos ofendeu, ó Pai, em nome de Jesus Cristo hoje, nós os perdoamos em nome de Jesus Cristo. Essas pessoas não devem mais nada para nós, ó Deus. E nós, ó Pai, queremos, ó Pai, que elas sejam abençoadas pelo Senhor. Que o Senhor possa lhes conceder o arrependimento e a conversão genuína em Cristo Jesus, ó Pai. Que eles não venham, ó Pai, estar limitados pela Tua graça, mas que haja neles também um coração arrependido e que se volte para o Senhor completamente. Esse é o pedido que nós te fazemos, porque cremos que o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todo o pecado. Obrigado por tudo, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Comamos e bebamos. Céus
vários pastores. Hoje comemora-se o dia do pastor. Pastor Geandre, pastor Juliano. Venham à frente, por gentileza. Pastor Daniel, todos os pastores. Se eu não estiver vendo algum, pastor Walter. Mais algum pastor? Pastor Genório, isso. Venha à frente. Estes são os pastores da nossa igreja. Temos mais alguns que participarão do culto das 19h30, hoje de manhã. Mas, como membro, é um privilégio ter vocês como pastores. Sinto muito honrado de ser liderado por vocês. E creio que a igreja também. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. E eu, como membro e em nome da igreja, quero agradecer pelo trabalho que vocês têm feito. É um trabalho nobre, de dedicação, abdicação de sua vida em prol do reino, em prol das ovelhas que estão perdidas, das ovelhas que estão vacilantes e de nós, que precisamos do apoio, do carinho, da orientação de vocês. Muito obrigado, pastores. Vou orar, tá bom? Deus, nós te louvamos. Agradecemos o teu nome pela vida dos pastores desta igreja. Aqui estão esses homens que lutam para plantar a semente do Evangelho, lutam para buscar pessoas e trazer para perto de Cristo. E em nome desta igreja eu agradeço a vida deles. E quero, Deus, te pedir que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a vida deles. Bênçãos espirituais, bênçãos emocionais, bênçãos familiares. Continue, a Deus, sustentando, a Deus, o trabalho através da vida deles. Continue, a Deus, sustentando as suas vidas, a vida das suas famílias, as suas esposas, os seus filhos. Que o Senhor, a Deus, derrame bênçãos sem medidas. Continue, a Deus, sustentando grandemente a vida destes homens. Eu oro em nome de Jesus e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, pastores. Quero convidar também o pastor Daniel, que estará encerrando o culto desta noite com a bênção apostólica. Os irmãos vão em paz, tenham uma boa semana. Se os irmãos puderem se colocar mais uma vez em pé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Deus Santo Espírito seja com a tua igreja agora e para todos sempre. Amém.